está listado aqui, né, que eu passei para vocês, mas esses aqui são os mais tradicionais, tá? O método da escala gráfica é um método de avaliação de desempenho mais conhecido, mais divulgado, né, mais simples de ser elaborado. Então, como mostra aí nesse slide, a gente vai colocar o fator que eu falo para vocês que é o indicador a ser avaliado, e de acordo com esse indicador, a gente vai observar e atribuir uma nota para o colaborador. Só que essa nota ela não vai ser um número. Essa nota a gente vai colocar como sendo ótimo, bom, regular ou fraco, tá? Então, a gente fala que a escala gráfica é um formulário de dupla entrada. Por quê? Na primeira entrada, eu coloco o indicador, que é o fator que eu quero observar, e na segunda, eu vou atribuir essa nota, que vai ser ótimo, bom, regular ou fraco, né? Então, por exemplo, vamos supor aqui que eu quero avaliar a assiduidade do colaborador. Então, eu venho aqui nessa primeira entrada, que são os fatores, né, os indicadores, escrevo assiduidade, e aí eu vou atribuir para o colaborador uma avaliação. Se ele for muito assíduo, eu coloco ótimo, né? Se ele for assíduo, eu coloco bom. Se ele não for tão, né, presente assim, tão frequente, eu coloco regular. E se for um colaborador faltoso, eu coloco fraco, tá? Então, a escala gráfica é isso, é muito simples, muito utilizada e pode ser aplicada tanto para cargos operacionais quanto para cargos de gestão, cargos mais altos ali nos setores da empresa. Então, aqui é um exemplo, né, do método de escala gráfica, onde eu tenho os fatores e no canto direito eu tenho as avaliações, né, que eu irei inserir. Bom, os exemplos aqui de indicadores: produção, grau de satisfação em relação à qualidade do trabalho, conhecimento das tarefas, e aí eu vou marcar ótimo, bom, regular ou fraco, beleza? A escala gráfica, gente, ela pode ser utilizada por dois avaliadores. Então, eu tenho o gestor da área, eu tenho o supervisor, eu tenho o gestor de RH, né? Então, são vários profissionais que poderão aplicar aí essa ferramenta. Aqui tem algumas observações importantes. A escala gráfica é ideal para cargos gerenciais ou operacionais, como eu havia falado anteriormente, né? Ela pode ser utilizada para as duas situações. É o único dos métodos tradicionais de avaliação de desempenho, onde o cliente pode avaliar o colaborador. Então, quando a gente tem aquele método que o próprio cliente avalia o atendimento, a gente pode utilizar também o método de escala gráfica. É o método onde o gerente avalia o funcionário avalia o gerente, o RH avalia ambos. Então, a gente pode ver que é uma ferramenta muito ampla. Ela pode ser utilizada para qualquer tipo de avaliação, qualquer pessoa que estiver avaliando ali, tá? Por isso que é uma ferramenta muito... E aí, o que a gente tem aí de prós, né? Quais são as qualidades, no caso, né, dessa ferramenta? Ela é fácil, né, de ser planejada e implementada na empresa. Ela é simples, né, e tem aí como no item 2, facilidade de compreensão e de utilização, então não é uma ferramenta complexa, difícil de ser aplicada. E a facilidade na comparação dos resultados de vários funcionários. Então, eu posso pegar uma comparação entre dois colaboradores, né, e ver qual obteve o desempenho melhor. E os contras? É uma ferramenta mais superficial, né, e produz efeito de generalização. Então, é uma ferramenta que ela não vai avaliar o colaborador aprofundadamente, né, assim, muito critérios específicos. É uma ferramenta mais genérica, tá? Então, esses são os contras aí, que é um método de escolha, né? Por exemplo, tem espírito de equipe, ou ele tem ou ele não tem. Não tem como eu colocar um meio termo, não tem como eu colocar que é bom ou regular, tá bom? Então, esse método de escolha forçada, ele tem os itens, a gente marca X, né? Para marcar que sim ou para marcar que não. É forçado, tá? Então, mesmo escolher. Então, quais são os prós dessa ferramenta? Os prós é que evita o efeito de generalização na avaliação. Então, ou é ou não é. Não tem como eu fazer um meio termo, não tem como eu generalizar. Tira a influência pessoal do avaliador. Então, ele
induz menos a erros, né? Porque às vezes a gente tem uma influência. Eu costumo falar que a avaliação de desempenho ela tem que ser impessoal, né? Então essa ferramenta ela colabora com isso. E não requer treinamento dos avaliadores, então também é uma avaliação aplicada, tá? Contra, complexidade no planejamento, então ela é difícil de ser planejada, ela não é difícil de ser implementada. O que é isso? Para eu planejar, eu tenho que colocar itens muito bem elaborados, então isso vai me gerar um pouco de dificuldade, mas para aplicar a ferramenta ela é simples, tá, pessoal? Item 2 aqui, não proporciona uma visão global dos resultados da avaliação. 3, não permite comparações. 4, é uma técnica pouco conclusiva a respeito dos resultados. E 5, nenhuma participação ativa do avaliado. Então, nessa escolha forçada, o avaliado ele não participa, ele simplesmente é avaliado. Método de frases descritivas. Qual ferramenta é essa, gente? É um método onde não tem a obrigatoriedade de exigir a escolha de frases. Então, são frases descritivas. O avaliador ele só vai assinalar as frases que caracterizam. É um método simples de ser aplicado, tá? Ele pode ser um pouco complexo para criar os itens, mas é um método simples de ser. E o próximo método é o método de pesquisa de campo, né? O que é esse método de pesquisa de campo, gente? Ele é feito pelo supervisor, o chefe do setor, com a assessoria de um especialista em avaliação de desempenho, que no caso são vocês, né, os gestores aí do recursos humanos. O especialista vai a cada sessão para entrevistar a chefia sobre o desempenho dos seus respectivos subordinados. Então, como a gente fala, é uma pesquisa de campo. Se é uma pesquisa de campo, a gente vai no setor, a gente vai a campo para poder entrevistar o chefe e, né, ali a respeito do desempenho do colaborador. Então, um exemplo aqui. Eu vou fazer a avaliação inicial. Por que o desempenho foi insatisfatório? Que motivos podem justificar esse desempenho? Foram atribuídas responsabilidades ao funcionário? É como se eu fizesse uma entrevista com o chefe do colaborador. Né? Esse método de pesquisa de campo, o próprio nome fala, eu vou a campo coletar informações do colaborador. Gente, eu falei sobre os métodos mistos lá no fórum. O que é um método misto? É a gente utilizar duas ferramentas ou mais. Então, vocês vão ver que às vezes uma ferramenta ela é um pouco incompleta, por exemplo. Essa ferramenta aqui de campo. Se eu for entrevistar só o supervisor com relação ao funcionário, ao desempenho do funcionário, acaba sendo um pouco incompleto. Então, eu posso complementar essa avaliação utilizando outra ferramenta, tá? Então, eu tenho aqui a avaliação inicial, a análise complementar, o planejamento e o acompanhamento da avaliação. Então, na avaliação inicial, eu vou perguntar quais são as qualidades e eficiências do colaborador, né? Na análise complementar, eu vou perguntar qual tipo de ajuda o funcionário recebeu, quais foram os resultados, se ele precisa de treinamento ou não. No planejamento, eu vou perguntar quais os aspectos de desempenho são notáveis, que plano de ação futura recomenda ao funcionário, para que a gente possa fazer um planejamento, né, de melhorar aí o desempenho, caso seja necessário. E o acompanhamento, eu vou avaliar como que está o colaborador, se melhorou o desempenho, se ele ainda precisa de um treinamento. Então, a gente tem essas 4 etapas, né? Avaliação inicial, complementar, planejamento e acompanhamento. Então, é como se a gente realmente fosse a campo pesquisar sobre o desempenho do colaborador, contando com a participação aí do gestor, né, do seu supervisor. Então, pessoal, prós. Então, quais são as qualidades dessa ferramenta? Envolve responsabilidade de linha, né, do gerente ali do setor. Permite planejamento de ações para o futuro, que é muito importante. Eu sempre falo isso em sala, né, que a avaliação de desempenho, ela só vai ser realmente útil e valorizada se tiver um feedback e ações futuras. Não pode ficar simplesmente no preenchimento de formulários, né? Enfatiza a melhoria do desempenho e o alcance de resultados, proporciona profundidade na avaliação do desempenho e permite relação proveitosa entre gerente. Então, a gente vai ficar nessas ferramentas, tá? Na próxima semana, vou explicar o método de incidência